Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, a nossa casa, a nossa instituição, que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, como são conhecidas, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos, que acontece também de forma presencial e aqui nesse formato no canal, às quartas-feiras, sempre às 19 horas. Então, quem estiver passando por perto, vem conhecer a casa, tanto na segunda, para ver as exposições doutrinárias, quanto na quarta-feira, para estudar com a gente as mesmas questões que nós estudamos aqui no canal. E podermos juntos discutirmos, fazermos as nossas reflexões para utilizar o Livro dos Espíritos como uma ferramenta de aprendizado do Espírito. Como eu posso utilizar as informações, porque é isso aqui nós temos, informações que foram passadas pelos Espíritos para me ajudar nesse meu aprendizado atual, com o personagem atual que eu, Espírito Imortal, estou utilizando no momento. Então vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, e o item Idiotismo e Loucura. Ai, Sandra, o que é isso? Vai lá nos vídeos anteriores para poder pegar o fio da meada e continuar aqui com a gente hoje. Na semana anterior, nós chegamos até a pergunta 375A, em que Kardec pergunta aos espíritos se quando o corpo está desorganizado, né? Sempre que o corpo está desorganizado, isso é o corpo e não o espírito. Então, essa desorganização é do corpo ou é do espírito? E os espíritos respondem que essa desorganização é do corpo, mas o corpo também afeta o espírito. O instrumento que nós utilizamos na dimensão material, o corpo físico, que representa a individualidade, o espírito imortal que eu sou, reage em certa proporção ao que eu, espírito, vou sentir, da forma como eu vou atuar. Então, ficamos aí na pergunta 375A. Quem está chegando agora vai lá nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 376. Sempre gosto de lembrar aqui, reforçar que a tradução que eu leio aqui para vocês, a que eu estou utilizando no momento, porque eu tenho várias, é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. Então, Livro dos Espíritos, tradução de Sandra Kepler, introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo. E de casa, vocês acompanham o estudo pela tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então, vamos lá? Pergunta número 376 do item Idiotismo e Loucura. Qual é a razão por que a loucura leva, às vezes, ao suicídio? Kardec quer saber.
pessoas que estão nessa desorganização mental, nesse estado, como a gente chama de loucura, algumas vezes cometem o suicídio. Então, Kardec quer saber qual a razão dessa desorganização, desse transtorno levar a pessoa a cometer o suicídio. Às vezes, né? Porque não é sempre. Às vezes leva, o que Kardec pergunta. Resposta dos espíritos. O espírito, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O espírito sofre pelos constrangimentos que o impedem de manifestar-se livremente. Dessa forma, busca na morte um meio de libertação. Então, como o personagem, o instrumento que esse espírito, a individualidade que nós somos, vai utilizar naquela experiência reencarnatória, restringe, constrange, tem uma restrição à sua livre manifestação, a manifestação de tudo que o espírito é capaz, de todas as habilidades, conhecimentos conquistados. Isso gera um sofrimento para o espírito, que se sente aprisionado, constrangido, preso, e busca, né, como nós espíritos sabemos que a morte não existe, a morte é do corpo físico, mas eu, enquanto consciência, enquanto ser, eu sou imortal. Ele comete o ato numa forma de libertação. Então, a morte seria um meio de libertação desse aprisionamento, dessa incapacidade que o espírito tem de colocar toda a sua potência, tudo o que ele é capaz em prática. É como se ele tivesse aprisionado numa camisa de força, quisesse se mover e não consegue. Então ele quer se livrar daquela camisa de força para que ele possa se expressar livremente, e faz isso através desse ato. Essa é a pergunta número 376. Continuando com a 377, Kardec vai dizer: o espírito se ressente da perturbação de suas faculdades após a morte? Depois que desencarna, essa perturbação que vai haver, porque o espírito estava naquele estado de loucura, muitas vezes sem nenhuma consciência do que está se passando naquela experiência. Ele se ressente disso depois que ele se livra desse corpo físico, depois da morte do corpo físico, da morte desse personagem. O espírito fica preso, se ressente nessa perturbação que acontece aí? Pergunta de Kardec, vamos à resposta dos espíritos. Pode ressentir-se por algum tempo, até que esteja completamente desligado da matéria, como o homem que, ao despertar, se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono mergulhava. Então, é como se uma pessoa que dormiu durante muito tempo, ou que teve um sono muito agitado, uma noite muito conturbada, quando ele acorda, leva um tempo para se refazer, leva um tempo para dizer assim, para acordar de verdade, para entender o que é que está acontecendo. Ah, era um sonho, ai, aquela angústia, aquela perseguição. Era sonho, eu estava sonhando, agora eu estou acordado, agora isso não está acontecendo mais. Então, os espíritos fazem essa comparação para que a gente compreenda melhor. Então, durante um certo tempo, né, em que existe ainda esse desligamento desses laços, desse corpo físico que o espírito estava utilizando, desse instrumento que serviu para ele durante alguns anos, algumas décadas. Então, leva um tempo para que ele possa se libertar desse incômodo, dessa sensação. E quanto mais a ligação com a matéria, isso perdura. Quanto mais o tempo vai passando e esses laços vão se desligando, essas impressões
que o corpo, que essa roupa que o espírito estava utilizando vai perdendo essa força, mas o espírito vai se assenhorando do que é que está acontecendo com ele. Então, é como um despertar durante um sono muito longo e agitado, em que o espírito, a pessoa vai entendendo, eu estava no momento de, era um sonho, era tão real, era tão vívido, mas a coisa vai se acomodando e o espírito vai perdendo essas impressões com o tempo. Agora, esse tempo, quanto é, Sandra? Aí é de cada ser, é de cada espírito, é de cada indivíduo, porque nós somos singulares, né? Isso tem a ver com o nosso mundo interno, com as nossas conquistas, até onde a gente já alcançou na nossa jornada, é individual. Não dá para dizer se vai ser longo ou se vai ser rápido. E para fechar com a pergunta 378, esse item que trata de idiotismo e loucura, que nós já vimos aí nas perguntas anteriores, que era a época de Kardec, como era essa classificação, e que hoje nós já temos uma classificação diferente, como transtornos do desenvolvimento intelectual. Para fechar esse item, com a pergunta 348, Kardec vai dizer: como as alterações cerebrais podem reagir sobre o espírito após a morte? Como é que essas alterações cerebrais afeta o espírito depois que ele deixa esse corpo físico? Porque enquanto ele estava usando esse corpo físico, enquanto ele estava atuando através desse personagem, existiam alterações cerebrais que impediam a livre manifestação desse espírito. Isso causava perturbações, falta de entendimento e, em alguns casos, nenhum nível de consciência daquele personagem. Desencarnou. Como é que essas alterações que eram no aparelho, no instrumento, no cérebro, reage, afeta o espírito depois que ele deixa esse corpo? Vamos ver a resposta dos espíritos. É uma lembrança. É como um peso imenso que o oprime, e como o espírito não teve a consciência de tudo que se passou durante o período de sua loucura, lhe é necessário um certo tempo para pôr-se à corrente. É por isso que, quanto mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, o constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão de seus laços. Muita coisa, muita informação. Então, quando deixa aquele corpo, ok, digamos assim, a desorganização, como o Kardec perguntou na outra pergunta, né? A desorganização, digamos assim, o defeito está no aparelho, que está no físico. Eu deixei aquilo, acabou instantaneamente? Não, fica uma lembrança daquele incômodo, daquela sensação, e é como se o espírito naquele momento, né, embora esteja liberto, ele ainda sente aquele peso que o oprimiu durante muito tempo. E se o estado dessa perturbação, enquanto estava encarnado, foi durante muito tempo, né, e durante esse período o espírito não tem consciência de muita coisa que está acontecendo, inclusive é considerado pela lei como incapaz, precisa de alguém que possa representá-lo, porque ele não tem condições de fazer escolhas, de saber discernir o que é melhor do que está acontecendo. Quando retorna ao plano espiritual, a dimensão espiritual, mesmo não estando mais ligado a esse corpo físico, durante um tempo ele ainda vai estar sobre esses efeitos. Essa perturbação alcança o espírito e vai levar um tempo para que ele se reorganize, para que ele se assenhore de si mesmo, entenda que aquilo ali foi uma experiência, de que ele não está mais preso àquele corpo que o limitava,
E esse tempo, como os espíritos estão dizendo aqui, quanto maior foi a experiência na dimensão material, mais tempo vai levar. E quando os espíritos dizem mais longamente durará a tortura, não é porque ele está sendo torturado, não. É aquela sensação de sofrimento, do que ele estava vivendo quando estava encarnado, vai demorar mais, porque foi muito tempo. Ele vai se sentir ainda por mais tempo nessa situação de sofrimento, embora não tenha mais um corpo físico que o limite assim. Ele vai ainda se sentindo todas essas sensações de que ainda está aprisionado, de que ainda está limitado, de que ainda está como se a camisa de força, embora ele não esteja vestindo mais, ainda o está contendo, dando limites a ele. Mas à medida que o espírito vai passando o tempo, né, desse corpo, ele não está mais, essas impressões elas vão diminuindo, embora ela permaneça, mas elas vão se enfraquecendo até que o espírito se liberta também, não só do corpo que o aprisionava, mas das impressões que ele ainda guarda do tempo que estava nesse corpo físico. Ok, meus amores? Muita reflexão para a gente aqui, né, sobre esse item, idiotismo e loucura, que começou na pergunta 371 e foi até esta pergunta número 378. E na semana que vem, porque nós estamos aqui toda semana para estudarmos juntos aqui no canal e lá na instituição, de forma presencial, nós vamos saber, nesse retorno à vida corporal, como é a infância desse ser que está reencarnando, esse espírito que não é criança, mas que tem que passar por essa fase de infância. Como é isso? Vamos saber na semana que vem com a pergunta número 379. Então, aguardo todos vocês aqui e também na nossa casa, Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos vocês, que eu amo muito, e até a semana que vem.